Olha aqui, já que você tocou no assunto do Renier, já vamos emendar para falar dessa vitória do Atlético e também aproveitando, eu gostei muito dos movimentos de mercado do Atlético. Sim. Né? Foi buscar jogadores mais jovens. Pô, o Biel é espertinho, hein? Bom Espertinho jogador, hein? Alexander se mostrou um jogador interessante. Agora o Renier, tem mais que o Atlético está no mercado e deve confirmar nos próximos dias. Gostei do movimento de mercado. E gostei também, embora tenha vencido por uma diferença muito pequena de gols, a mínima diferença, que foram os 2-1, né? Que foi um placar de 2-1. Mas criou bastante, né, Gagé? Criou bastante. O Atlético voltou. Mas assim, eu acho que o torcedor atleticano não tem muito o que reclamar, não. Porque há muito não se via o Atlético criando tanto, com tantas oportunidades claras. Então, antes a gente pegava e chegava aqui e estava falando de um Atlético que perdia muitos gols. Depois ficou um Atlético que não fazia nada durante os jogos. Vide o jogo contra o Palmeiras, né? O jogo contra o Ceará, que deu um chute a gol e acabou vencendo a partida. Mas temos vários outros exemplos de um Atlético que não rendeu tanto em criatividade. Ontem vimos articulações, vimos movimentações interessantes, por exemplo, o Igor Gomes chegando várias vezes à frente da área, se posicionando para marcar, o Biel muito bem no jogo, o Coelho, caramba, o Coelho se entrega muito no Atlético. E o Rony, por mais que o torcedor do Atlético pegue no pé, também é um jogador de extrema disposição. E o Scarpa tá jogando muita bola, né? O Rony, ele entrega no Atlético exatamente o que ele entregava no Palmeiras. Só que o Palmeiras era um elenco mais qualificado e tal, né? E o tempo foi encaixando e tal. Mas ele entrega exatamente as mesmas coisas, os mesmos gols perdidos, mas a mesma raça, a mesma determinação. Intensidade, e superado, né? Muito intenso, superada a situação da semana retrasada. Acho que agora também fica em paz, né? Acho que tá. Em paz e tal, imagino que sim. E os jogadores muito questionados são jogadores que vêm respondendo. Né? O Igor Gomes, o Scarpa ontem fez uma partida espetacular, né? Partidaça. O crescimento do Igor Gomes nessa última semana é absurdo também pra mim. Porque o Igor Gomes, ele não é o cara que eu espere dele decidir jogos, não espero dele uma jogada magistral, nada diferente. Mas não rouba, né? Mas a questão não é só não roubar. Eu espero dele intensidade, espero dele entrega, espero dele dedicação. E ele tem feito isso. Ele é obediente, né, Thiago? Exatamente, taticamente muito obediente. Então, assim, é um jogador que teve um ganho aí, um crescimento muito grande na última semana. Sim. Acho que no jogo contra o Flamengo, na quinta-feira, e no jogo de ontem, diante do Red Bull Bragantino, o Igor Gomes precisa ser enaltecido pelo torcedor, pelo técnico Cuca. Então, hoje, acompanhando a partida de ontem do Atlético, eu gostei do Biel, que você falou. Sim. Gostei do Biel, achei bem interessante, jogando pelo lado do campo. É um jogador que pode ajudar bastante o Atlético. Eu tenho gostado muito mesmo do Igor Gomes e acho que o Scarpa tá jogando o que se espera dele, né? Que é um jogador diferenciado. Ele é o acima da média. Ontem, quando você via a escalação e não tinha o Hulk como titular, eu espero que o Scarpa seja o jogador decisivo do meio pra frente. E ele foi. Sim. Ele foi importante ontem pro Atlético. Então, olhando para esse Atlético, a gente começa a enxergar que o Cuca tem algumas boas opções. E aí, não só pelo gol, mas o Natanael foi bem, um jogador importante. Ele se tornou um reserva desse Atlético hoje, se a gente parar pra pensar que o Sarabé... é piada, né? O Lianca é um absurdo mesmo, de fato é o titular absoluto. Mas pensando nas opções que o Cuca tem, Alexander bem, é um jogador interessante. Então a gente começa a olhar para esse Atlético e ver que o Cuca tem agora opções, de fato. E eu acho que o Atlético ainda precisa de mais um volante. E aí sim, de fato, dá para... com esse elenco o Atlético vai até o fim da temporada. Mas, interessante, mais um jogo interessante do Atlético. Foi sim. Os números impressionantes, né? Os números impressionantes, assim, a disparidade, 29 chutes contra 4, sendo 20 arremates de dentro da área do Red Bull Bragantino. Eu falei com o Valu semana passada, foi até tema de discussão nossa, perdão, no Donos da Bola, que o Red Bull Bragantino ia tentar ir para trocação, que deu de espaço ontem também. Sim. Foi um negócio maluco, mas também eu contextualizo, tá, gente? 2 jogadores por contusão. E o Sacha merecidamente expulso, isso, entre aspas, facilita a vida, né? Enfim.
Mas enfim, né? Assim, mesmo a equipe do Bragantino jogando com um jogador a menos, não dá para diminuir a vitória do Atlético e os movimentos do Atlético dentro de campo. Eu acho que o Atlético poderia sim ter feito um jogo de maior tranquilidade no placar, poderia facilmente ter acontecido se tivesse convertido as suas chances em gols, mas é aquele negócio, né? O Atlético brincar com o perigo. Parece que o Atlético não se cansa de brincar com o perigo. Um jogo que era para conseguir os 3 pontos com uma certa tranquilidade, o Atlético por pouco não faz esse jogo se tornar um empate medonho para a classificação, para a ambição, para momento do time, para motivacional, por causa de um enorme vacilo do Atlético, né, de não se ligar no jogo os seus 90 minutos. Então o Bragantino quase que sai premiado aí com um empate, mesmo jogando com um jogador a menos desde o primeiro tempo. Então o Atlético precisa se ligar nisso. Já aconteceu o desligue no jogo contra a equipe do Bahia. O jogo do Palmeiras foi desligado o jogo todo, e aí esse jogo contra o Bragantino, isso não poderia acontecer ali no finalzinho, né? Tem muita gente até brincando que foi uma questão de fair play do Cuca, né? O Cuca teve um coração gigantesco, né? Que jogando com um homem a mais, né? O Sacha tinha sido expulso pela equipe do Bragantino, o Cuca decidiu de uma hora para outra colocar o Bernard e também o Júnior Santos. Aí deu uma igualada, né, na parte física, na parte numérica. Quem? E Thiago, é tão curioso que se você olhar a movimentação desses dois jogadores que eu citei na hora do gol do Bragantino, você tem muita explicação. Por exemplo, o Bernard não acompanha o jogador que faz o gol. É o La Quintana, né? La Quintana, que faz o gol. Pode perceber, pode acompanhar no lance. Então aí, são jogadores que precisam dar uma resposta à altura do que esses jogadores que nós acabamos de elogiar deram. Não é pegação no pé. É acompanhar o que aconteceu no Atlético nos últimos 15 dias. 15 dias atrás, estávamos aqui falando do jogo entre Atlético e Palmeiras, que foi um nada do Atlético. Foi um nada do Atlético. O Atlético com folha de pagamento atrasado, com isso, com vários jogadores não rendendo. Aí esses mesmos jogadores, o Atlético acertou tudo, esses mesmos jogadores deram uma resposta em campo. Aí agora estamos aqui, eu estou aqui, né? De novo, sou eu de novo, gente. Eu de novo aqui falando da baixa entrega técnica e tática do Bernard e também do Júnior Santos. Num jogo que eles jogaram 15, 20 minutos, possivelmente. Ô Valuzeiro, o Bernard tem sido, não está chamando a atenção, obviamente, mais do que a vitória e mais do que os pontos positivos do jogo, não é isso. Mas já que o assunto veio para a mesa, o Bernard tem sido um absoluto nada no Atlético. Ele não é útil em absolutamente nada. Vitória do Atlético 2-1 e confiança mantida para quarta-feira e alívio no final do jogo, Valuzeiro. É isso, o Atlético começou a construir, por isso que nem sempre os resultados podem mudar as nossas análises, né? Eu acho que isso que acontece com o Atlético nos 3 últimos jogos começou exatamente com uma derrota para o Flamengo. A mudança do Cuca, que eu e Thiago nós defendíamos na sexta-feira, do Atlético entrar com o mesmo sistema que adotou na derrota contra o Flamengo, 1-0 no Campeonato Brasileiro, que adotou na vitória contra o Flamengo também pela Copa do Brasil, mas com atitude um pouco diferente, né? De marcar, você podia ter a mesma questão tática, mas atitudes um pouco mais diferentes. E a gente viu o Atlético assim ontem, marcando mais em cima a equipe do Red Bull Bragantino, e de fato em nada tem que ser tirado o mérito da vitória atleticana. O Seabra, dentro de um campeonato nós temos várias prateleiras de trabalhos dos técnicos, né? E aí a gente tem que contextualizar quem tem os melhores elencos, mais capacitados. Eu acho o trabalho do Seabra excelente no Red Bull Bragantino, assim, do contexto de material humano, expectativas, como é que ele terminou o Campeonato Paulista. A gente não sabe como é que vai terminar, mas eu tô falando a essa altura,
terminada a 18ª rodada, aliás, lamento muito, né, que nós tenhamos tantos asteriscos na tabela, gente com dois jogos a menos, caso do Atlético, gente com um jogo a menos, enfim, lamento, eu acho que isso não é legal para o campeonato, mas enfim, o Cuca de fato achou um caminho para o Atlético, para esses jogadores. Acho que quando o Thiago cita o crescimento do Igor Gomes, tem muito a ver com a mudança de sistema. Esse sistema, ele tem que ajudar, sim, mas ele acaba tendo muita possibilidade de estar mais perto do gol, todo mundo no Atlético se ajudando. O time está atuando de uma maneira mais coletiva. Acaba sofrendo gol numa situação que eu acho que é muito mais de uma perseguição individual. O Elton citou o caso do Bernard, e aí essa turma daqui a pouco que está entrando e não está conseguindo contribuir, vai ficar, como na matemática, um fator em evidência. Vão ficar cada vez mais evidenciados, já que estamos vendo que é um time que é muito solidário. O Natanael, que teve um respiro nos 2 últimos jogos, a gente viu a importância também, Cuca, do Atlético utilizar mais dos jogadores que tem no seu elenco para dar respiro a outros e mantê-los saudáveis. Então é uma vitória muito importante. O Atlético volta a vencer no Campeonato Brasileiro pós-parada da Copa do Mundo e pode estar começando a construir uma sequência de resultados positivos, né? As sequências começam assim, venceu o Flamengo, venceu o Red Bull Bragantino, tem o Flamengo agora de novo pela frente, e eu vejo um Atlético hoje, para mim, construindo um jogo muito mais confiável, se tornando um Atlético muito mais confiável, pelo menos aos meus olhos, do que aquele Atlético da primeira parte, antes da Copa do Mundo de Clubes. Só uma pergunta aos amigos, o Dudu ontem, ele está suspenso ainda, né? Eu vejo vai ficar cada vez mais difícil para o Dudu atuar, eu já achava isso, tá? Antes da chegada do Biel, mas principalmente pós-chegada do Biel, pelas características, ele não consegue fazer a essa altura da carreira o que o Biel já começa a apresentar. O Biel já deu as suas credenciais no jogo contra o Flamengo lá, né? Vamos falar a verdade. E para ele, Biel, foi muito bom ter ficado de fora da Copa do Brasil, porque ele ganhou semana de treino para ganhar ritmo. E é um jogador que, para mim, fatalmente vai ameaçar muito a titularidade. E aí o Cuca vai ficar com uma questão, né? Acho que vai ter que sobrar entre Rony e Hulk. Obviamente deve sobrar para o Rony, porque eu vejo o Biel com capacidade física de fazer o que o Rony faz, mas com a bola nos pés, vejo ele bem mais capacitado tecnicamente do que o Rony. Se o Atlético preparar bem o sistema defensivo, ofensivamente vai ficar um time muito forte. Já está. Tem muitas alternativas de frente, embora não tenha. Quer dizer, centroavante de área tem, que é o João Marcelo, mas ainda com poucas... até entrou bem. Entrou bem, foi legal ganhar ritmo. Ontem o Hulk tentou dar um golzinho pra ele, tentou. Foi legal ganhar ritmo, porque eu sou mais experimentá-lo lá no comando de ataque do que o Júnior Santos, já falei. O Júnior Santos... Quem falou isso aqui semana passada? Foi você ou foi o Thiago? O Thiago... O Júnior Santos mais jogar de centroavante? Tentar, né? Tentar. Ele falou de tentativa. Mas eu acho que pode funcionar, tá? Pra mim não. Pra mim não vai funcionar. É a última característica, não encaixa. É a última cartada. O Thiagão tá mandando a última cartada. Você pegar naquele jogo de cognição o triângulo e tentar encaixar no lugar que o círculo está. Não vai encaixar. Bom, enfim, eu acho que as alternativas precisam ser testadas, né? Talvez uma delas possa ser essa aí, numa necessidade, você acabar adotando essa postura. Agora, de beirada, o Atlético tem boas peças. Tem boas peças. Tem o Biel de um lado, tem o Coelho do outro, cara, muito interessante. Aqui, eu estou surpreso. Você pode usar até o Hulk, né? Eu estou surpreso. Eu imaginava assim, não, ele pode render no Atlético, mas eu não imaginava que tão rapidamente, se você fosse olhar para ele e falar assim, pô, jogando direitinho, cara, joga bem, espertinho. Pô, fiquei impressionado aí com a qualidade e com a capacidade do Biel dentro desse time do Atlético. Se azeitar o time defensivamente, vai ganhando boas opções aí para a linha de frente e, de certa forma, acaba dando uma poupada no Hulk também, para não dar uma sequência muito pesada para um cara da idade, embora fisicamente ele sobre, né?
Pra não dar tanta rodagem para ele. Só importante dizer, para mim o Atlético continua precisando de 2 volantes, independente das circunstâncias que o Cuca tem achado. Para mim a necessidade não é de um volante, a necessidade de 2 volantes, e eu acho que o ajuste da defesa passa pela questão. O Atlético ontem tinha Coelho e tinha Biel, né? Pressionando lá na frente, né? Então, você vai fazendo uma contenção de esforços a partir da linha de frente, né? Vai ficando mais leve para todos os setores. A linha de frente pressiona, o trabalho do meio-campo é facilitado e a defesa, então, sabe, vai diminuindo, sim, né? Em camadas, assim. É primordial, assim, para qualquer equipe hoje do futebol. Não há possibilidade de jogar apenas com atacantes que sejam talentosos e não tenham essa... O futebol é o futebol. Se eu concordo ou não é outra história, mas a questão física que a gente passa hoje, pela maneira que se joga, principalmente o futebol de uma maneira geral no mundo, passa muito por isso. Sabe que a gente vai... É uma eterna discussão infrutífera, mas que não deixa de ser. O Valuzeiro falou que o resultado não pode moldar a análise, né? Eu moldo a minha pelos resultados também, e vou explicar por quê. Se o Atlético empata o jogo ontem, empata, diante de tudo que criou, pelo contexto minha análise também seria outra, a minha, tá? Tô falando por mim. Mas aí no final ele faz o gol e ganha o jogo de forma merecida, para quem acha que futebol tem merecimento, né? De forma merecida, porque ele promoveu uma saraivada de golpes para cima do Red Bull Bragantino, que deu muito espaço no jogo, tentou jogar mesmo perdendo jogadores por contusão, jogador expulso, e o Seabra, vamos lá, vamos para trocação, e aí se arriscou ter tomado uma piaba ontem gigantesca, sim, né? E acabou não tomando. Mas se empata o jogo ontem, ia ser uma ducha de água fria diante do que criou, né? Que isso? Impressionante. Aliás, o Cuca falou disso aí, exatamente sobre a vitória e o desempenho do time contra o Red Bull Bragantino. O vento mudou, tá a favor, mas que a gente não precisa tomar susto desse jeito, né? A gente finalizou muitas vezes e muito claras as chances que a gente teve e a gente não converteu. Então fica um jogo perigoso. Na única oportunidade que o Bragantino teve, ele fez o gol e pode te custar 2 pontos, e não custa só os 2 pontos, já envolve emocionalmente uma série de coisas. Mas aí a gente teve força para reverter, continuamos a buscar o gol, fizemos e vencemos, o que é o mais importante. Exatamente, vitória, falei aqui, né, da vitória do alívio e para manutenção de confiança. Para um jogo de quarta-feira contra o Flamengo, essa vitória foi necessária. Mas ela foi muito necessária. Eu acho que o torcedor atleticano tem que comemorar muito e não ficar olhando essa questão de mas o Bragantino, gente, não importa. O Seabra ali, ele foi muito esperto a reposicionar o time. Lembrando que quando você tem um atacante, um homem de frente expulso, é bem mais fácil você dar uma organizada no time do que quando você perde um jogador lá de trás. Mas enfim, eu não tô querendo justificar nada, nenhuma das situações. O Atlético não poderia ter perdido tantos gols, não poderia ter cometido o vacilo que cometeu de marcação coletiva no gol da equipe do Bragantino. Isso serve de alerta para o Atlético quando tiver oportunidade, e já foram vários os alertas, né? O Atlético, mais um alerta aí, para quando tiver a oportunidade de pegar e matar o jogo, que pegue e defina logo para não passar por esse tipo de situação. A pegada de quarta-feira vai ser uma outra história, a gente vai ter tempo para falar disso aqui amanhã, na quarta-feira e tal, mas os riscos corridos ontem, eles não podem de maneira nenhuma, porque o Flamengo de maneira letal. Eu vejo na quarta-feira o Atlético jogando um futebol bem reativo, parecido com o Maracanã. Eu acho que até menos ofensivo do que no Maracanã. Tá ganhando. Pode lembrar o jogo contra o São Paulo. Você lembra de São Paulo? São Paulo e Atlético. Lá, né? O segundo. O 0x0 aqui. O 0x0 aqui, o Atlético ficou lá atrás e saía de forma pincelada. Teve uns 3, 4 contra-ataques que poderia ter feito o gol, só que pegou, acabou não fazendo. Mas o Atlético ficou lá. Atlético e River e Atlético também é outro jogo que seria um bom exemplo, dar a volta. O de lá, né? O 0x0 lá. Não, então, mas eu tô pegando o jogo do São Paulo porque ele é aqui. Porque vocês vieram assim, o Atlético venceu lá com o gol do Batalha. Que também jogou fechado. Isso. Venceu lá com o gol do Batalha. Aí o outro, casinha.
casinha, fica quietinho, espera. Eu acho que o que aconteceu ontem de mais ameaçador contra o Atlético, eu vou levar em consideração 2 fatores. O primeiro, estava jogando contra uma equipe muito bem treinada, e segundo, eu considero o terceiro jogo de uma nova construção de jogo do Cuca dentro do Atlético. Então, pelo menos para mim, tá dentro dessa questão. O Atlético mudou para mim radicalmente desde o jogo contra o Flamengo lá, derrota por 1-0. Então ainda existem alguns ajustes a serem feitos ainda com relação a isso, principalmente num jogo em que, diferente do jogo contra o Flamengo, o Atlético, apesar de encarar uma equipe bem treinada, tinha uma equipe onde ele, Atlético, precisaria de propor mais, de buscar a partida. Acho que passou nesse primeiro teste com louvor, mas eu destaco, ainda é um novo Atlético em formação ainda dentro dessa proposta colocada pelo Cuca, e para mim que se demonstra muito assertiva pela forma que algumas peças começaram a se sentir à vontade, né? O próprio Scarpa, o Biel, o Natanael, né? Porque Alexander entrou bem. Então vai aquela coisa, né? O técnico, por vezes, não acho que a maneira que o Cuca idealizaria o Atlético, né? Esse 3-4-3, mas é a forma que, neste atual momento da temporada, o Atlético e os jogadores que ele tem à disposição se sentem mais à vontade dentro do campo. Sabe que eu fico... tem alguns treinadores que você assiste às coletivas e você absorve muita coisa, né? Como eu acredito muito numa coisa que o Léo Jardim repete em todas as coletivas, várias vezes, um cara que é um grandíssimo conhecedor de futebol, repete isso sistematicamente. Reparem, toda coletiva ele fala de atitude, processo. Ele fala disso demais. Todas as coletivas. O Atlético, a partir do jogo do 1-0 Flamengo no Campeonato Brasileiro, mudou a atitude. Você não tem como cobrar naquele jogo lá que os caras... Entende? Agora, essa mudança de atitude, pra mim, ela acontece a partir de uma outra mudança de atitude da diretoria. Eu não estou dizendo que conscientemente... eu não estou dizendo que conscientemente o time pode que estava... Pode ter sido uma coincidência, mas a mudança aconteceu ali. Porque é o seguinte, antes, quando os salários estavam da maneira que estavam, com atraso e as coisas todas, eu olhava para o campo, eu não via os caras de migué. Não. Eu não acho que tinha uma consciência, gente, vamos dar um migué. Não tinha. Agora, coincidentemente, né, a atitude mudou quando a atitude da direção também aconteceu. E do próprio técnico, quando caiu no campo também. Né? Que foi um conjunto de fatores. Teve a mudança do esquema tático. Eu acho que a principal, inclusive, passa pela mudança do Cuca, pra mim, tá? Não, eu também. Eu acho que foi tudo uma coincidência, né? Porque tem muita gente ligando uma coisa à outra. E eu acho que pingou, jogou. Eu não acho que seja assim. Eu acho que foi coincidência, assim, mas tudo, tem um ponto que é bem importante. Mas que a gente fica mais feliz com o dinheiro na conta. O jogador fica inconscientemente... menos preocupado com as coisas de fora, Thiago. Desmotivado quando não tem dinheiro na conta. Então, e fica menos preocupado com as coisas de fora. Por exemplo, a gente citou, né, Thiago? Com a tia, com o tio, com a mãe. Salário, com as coisas para receber. Entra em campo contra o Flamengo na Copa do Brasil pensando no Flamengo e em alguma parte do cérebro aquilo tá lá. Resolveu, você tá só com o Flamengo na cabeça. É isso. Ponto. Porque antes ficava com aluguel, com o pagamento dos funcionários. É inconsciente, cara. Você para assim e fala, hoje aqui... tem que pagar não sei o que, tem que fazer não sei o que, tem que fazer não sei o que. E o jogo tá rolando. Não tem como. É inconsciente. É óbvio. Humanos, o cara em algum momento vai ficar 100% focado, em algum momento vai estar 100% focado ali no jogo. Mas em alguns momentos ele vai, sabe, dar aquele down, mesmo. Curiosamente. Até quando passa muito tempo. Tem 5 meses que eu tô desgraçado da vida por conta de gente que não me pagou, coisas diferentes já aconteceram, entendeu? Não tem um dia à noite que eu não vou dormir, olha assim no travesseiro, tem uma mancha, é o veneno escorrendo de raiva da boca, né? Normal. E o rancor se paga no cartão de débito, nem de crédito. Olha aqui, curiosamente, essa mudança de atitude, ela acabou promovendo, e eu tô citando esses jogadores porque foram jogadores que o torcedor do Atlético vaiou, né? O Rony, incansável em campo,
desses jogos. O Igor Gomes também tem entrado bem. Muito bem. O Scarpa, principalmente ontem, jogou muita bola e tem sido um jogador muito importante. E digo mais, tá? Pra quarta-feira, se tivesse que optar entre a volta do Arana e a manutenção do Scarpa por ali, eu mantinha o Scarpa por ali. Isso aí não tem... Não. Eu acho que não Eu acho que essa dúvida nem pode existir. Eu acho que ela não passa na cabeça. Não, mas peraí, então o Arana vira banco? Não, o Arana... Não, sim. O Arana... Ele não vai estar 100% quarta, gente. Não, tá, mas o Arana... Não, ele não vira não. E aí? Depois, o jogo contra o Vasco, ele é titular. Titular contra o Vasco. É que ontem eu imaginei que ele... Titula contra o Vasco. Não, sim. Vascudo. E aí você coloca o Scarpa Seu Vascão, irmão. Seu Vascão. Não é meu, não. Seu Vascão. Coloca o Scarpa onde? Scarpa, lugar que quiser. Scarpa, hoje você pode escolher. Tá liberado pra você, irmão. Tá liberado. O Arana volta e Scarpa, você escolhe. Você escolhe. Eu sentaria o Arana hoje. Tranquilo. Seu menor. Aí, ó. Pra você, Thiago. Eu sei a menor. Lá na colina. Não tem nada. O Arana. Sentaria o Arana. O Arana pra mim seria reserva hoje. Contra o Vascudo ele vai ser também não arriscaria, não. Não, contra o Flamengo. Não, nem contra o Flamengo. Quando qualquer circunstância. Quando encaixa, acontece. Na dele. Quando o Scarpa tá jogando bem ele, cara. Não abre mão, não. Tá encaixadinho, tá gostoso, Eltinho? Casinha. Então, ó. Casinha. Não fica mexendo demais, eu nem voltaria o Arana pra esse time. O Arana vive hoje, depois da contusão. Pensa no Arana mais pra frente como reserva. Não, eu vou dar alguns minutos. Melhor. E aí como um bom reserva. Eu darei alguns minutos pra ele, eu como o Dr. Elton. Eu vou dar alguns minutos pra ele no jogo contra o Vasco. E depois ele vai lutar pra voltar à titularidade. É isso aí. Brigando com o Scarpa. É isso. Muito bem. Olha aqui, pessoal, a gente vai falar do Cruzeiro daqui a pouco, mas antes eu preciso falar de